Fala galera, bem-vindo a mais uns Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e a gente vai fazer aqui a nossa criação de cenário para esses jogos de sábado. Peço quem vem aqui no canal, vê os vídeos, acompanha, quer pegar alguma informação que seja muito relevante. Eu faço isso aqui para vocês, para ajudar vocês. Faço também, obviamente, para me ajudar, para ter um rumo, do que eu vou encontrar no ao vivo. Minhas entradas no grupo, o que eu faço para mim são 90% no ao vivo, mas obviamente tem alguma aposta pré, tem algum bingo que a gente faz. Então, se você quer vir pegar alguma informação, vai ser muito útil. Eu vou te municiar aqui de várias estatísticas e informações, que vocês podem não ter tanta base assim, mas quem quiser fazer aposta pré também, pegar aqui uma tips ou outra, pode ter uma informação muito relevante. Quem não é inscrito no canal, peço que se inscreve, que ajuda a gente bastante, ativa sininho, curta, comenta, aquela baboseira toda que a gente faz e fala, mas é verdade, isso ajuda demais a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui a ordem do radar esportivo que eu uso para fazer nossas estratégias, que eu uso para fazer nossa criação de cenário aqui. A gente vai falar primeiro da Suécia, tá? A gente vai falar do jogo 10 horas da manhã do Malmo contra o Sirius. O Malmo que vem em quinto, não é isso? Vem de 2 vitórias seguidas, se eu não me engano. O que eu lembro do Malmo... Aqui foi Copa, Aqui foi a Conference. Vem de vitória contra o Norrköping. Aqui também foi a Copa, foi a Champions ou Conference? Que o Malmo tá jogando Conference, A Conference passando pelo Vinkigur. E vem de vitória pro Varbergs. Então são 2 vitórias na Suécia em sequência. Dentro de casa, o Malmo tem 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nem é, obviamente, tão ruim assim, mas a gente sempre pensa do Malmo na Suécia, Bodø/Glimt, Molde na Noruega, que sempre vão vencer dentro de casa, Fora de casa, o Sirius também não é também não é um mau visitante, Em 8 jogos são 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O último jogo entre eles, o Malmo venceu 3-2 fora de casa, tem uma vitória do Malmo em casa 4-0, outra vitória do Malmo 4-0 e uma vitória do Malmo 5-2 nos últimos 4 jogos, são 4 vitórias. Dá para entender muito essa cotação de 1,30 aqui do Malmo, Marcou gol nas últimas 8 partidas, nas últimas 6 marcou 2 ou mais gols. O Sirius marcou gol nas últimas 8 partidas, é importante ser dado aqui, e marcou primeiro nas últimas 4. Então, se eu não tivesse visto isso daqui, marcou primeiro nas últimas 4 partidas, eu venho aqui de cara para tentar pegar um back no HT, Já que o Malmo é o primeiro a marcar em 8 partidas, dentro de casa vem de 2 vitórias seguidas, marca 2 ou gols ou mais em 6 partidas, é muito interessante. Mas o Sirius ser o primeiro a marcar em 4 partidas, vamos ver quais foram as últimas 4 jogos do Sirius. Darmstadt, Kalmar, Norrköping e mesmo perdendo para o Gothenburg foi o primeiro a marcar. Não vou ficar de olho no back no primeiro tempo não, mas vou ficar de olho nesse back na partida. Pode ser interessante e vou ficar também de olho no mercado de gols. Noruega, Suécia, segunda da Alemanha, segunda da Holanda que vai começar. Sempre fico de olho no mercado de gols, que sempre são jogos bem abertos, tá? E outro último jogo, Midtjylland e Darmstadt, jogo mais de meio da tabela, Midtjylland está em 10º, Darmstadt está em 15º, eu vou pular esse jogo. Quem quiser ficar de olho aqui, dá até para tentar buscar um back no Midtjylland, porque o time da Darmstadt é muito fraco. Em 14 jogos tem 29 gols sofridos, é a segunda pior defesa do campeonato. Dá para ficar de olho aqui, só vou marcar como um possível back aqui para o Midtjylland. Bundesliga 2, vamos lá. Hoje a gente teve a vitória do Darmstadt para cima do Sandhausen 2-1 e do Fortuna para cima do Paderborn 2-1. Deixa eu ver se é isso. Darmstadt para cima do Sandhausen e o Fortuna para cima do Paderborn. Foram as 2 vitórias dos mandantes de hoje. Os 2 jogos 2-1 e, como eu comentei, os 2 jogos deram mais gols. Então é sempre bom ficar de olho. Heidenheim e Braunschweig. O Heidenheim venceu o primeiro jogo, se eu não me engano. Bateu o Hansa Rostock de 1-0 e o Braunschweig perdeu para o Hamburgo 2-0. O Braunschweig que veio da 3ª divisão e o Heidenheim que fez uma campanha ali bem mediana, na 2ª divisão. Dá para entender, obviamente, esse favoritismo aqui para o Heidenheim, nem é tão favorito assim,
mas vem de uma vitória. O Braunschweig veio da terceira, vem de derrota. Mas buscar back, tá, na Bundesliga 2 é sempre bem complicado. Eu vou deixar aqui marcado o back, tá? Mas eu tenho que ter uma pressão do Heidenheim absurda, a mesma pressão que foi hoje do Darmstadt. Darmstadt, quando abriu o placar, fez 1-0 antes, né, de abrir o placar, estava numa pressão absurda, conseguiu abrir o placar. Depois eu entrei até numa goleada do Darmstadt, pelo que eu me lembrava do time da segunda divisão da temporada passada. Era um time bem ofensivo, foi um time que ficou em quarto, se eu não me engano, quase jogou a promoção para subir para a primeira divisão, né? Na primeira rodada teve um jogador expulso, perdeu o jogo de 2-0, mas era um time que estava indo para cima. E vocês podem perceber, Darmstadt, Paderborn, que perdeu hoje, São Paulo e Hamburgo, são times que mesmo abrindo o placar, mesmo estando na frente, não são times que vão parar de atacar. O Darmstadt tomou o empate do Sandhausen e depois continuou atacando, continuou pressionando e conseguiu a virada. A virada não, conseguiu 2-1. Então, se o Heidenheim tiver essa mesma pressão que teve o Darmstadt em desvantagem, né, não estando à frente do placar, eu vou ficar de olho aqui, mas vou ficar também de olho no mercado de gols. Eu só tenho dúvida se vai ser um mercado de gols muito espaçado. Esse jogo aqui pode ser um pouco mais truncado, pode ser um pouco mais fechado do que os outros jogos aqui do dia, tá bom? Nuremberg e Greuther Fürth. Nuremberg perdeu o primeiro jogo de 3-2 para o São Paulo, se eu não me engano. Foi para o São Paulo. O São Paulo abriu o placar 3-0. Nuremberg no começo do segundo tempo e no final do segundo tempo fez os gols que diminuíram, né? Até comentei, o São Paulo abaixou demais as linhas. Se tivesse ali mais uns 5 minutinhos, acho que o Nuremberg poderia empatar o jogo. O Greuther Fürth empatou com o Holstein Kiel 2-2, mas jogou mais que o Kiel, né? O Greuther Fürth, que era da Bundesliga 2, subiu para a Bundesliga, caiu com muita facilidade, não deu trabalho nenhum. Ao contrário do Bochum, que subiu junto com o Greuther Fürth e ficou, né, na Bundesliga. O Greuther Fürth caiu muito fácil e vai pegar agora o Nuremberg. Vou ficar de olho aqui no mercado de gols. Acho aqui o match odds muito complicado. Trabalhar a correção de preço também, mesmo sendo cotações muito parelhas, na segunda divisão é muito complicado, porque o jogo é bem mais espaçado, as defesas são falhas, os ataques são muito rápidos, os contra-ataques, dependendo das equipes, melhores ainda, tá bom? Holstein Kiel e Kaiserslautern. O Holstein Kiel empatou com o Greuther Fürth, né? Saiu perdendo, virou para 2-1 e tomou 2-2. Foi isso? Não, mentira. Saiu na frente, tomou 2-1 e empatou 2-2. Não saiu atrás não, ele saiu na frente. E o Kaiserslautern, o primeiro jogo, foi uma vitória. Foi vitória para o Hannover, 2-1. O Kaiserslautern, que também subiu da terceira divisão, é um dos times de nome agora da segunda divisão mais importante, né? Junto com o Hamburgo, por exemplo, junto com o Arminia Bielefeld também, que agora desceu da primeira divisão. Mas o Kaiserslautern é um time grande da Alemanha que galga agora voltar aos tempos de áurea, né? Dá para entender o favoritismo aqui para o Holstein Kiel também. O Kaiserslautern apresentou um bom futebol, um futebol seguro contra o Hannover, mesmo ganhando de 2-1, tomou um golzinho, mas se eu não me engano estava 2-0 o jogo, foi tomar um gol, mas o jogo estava bem controlado. E o Kiel mostrou ofensividade, como sempre, mas mostrou também muito problema defensivo. Vou ficar de olho aqui no mercado de gols também, tá? E para fechar, Hannover e São Paulo, né? O Hannover que perdeu para o Kaiserslautern e o São Paulo que venceu 3-2 o Nuremberg. Também é um jogo difícil para match odds. Vou ficar aqui de olho no mercado de gols, mas eu tento a ficar mais de olho aqui num lay ao Hannover. Eu acho o time do São Paulo muito bom, ainda mais se estiver na frente, é um time de um contra-ataque muito bom. Então, se o São Paulo abrir o placar para o mercado de gols, pode ficar ainda mais interessante, tá bom? Na Noruega, Bodø Glimt e Jerv, eu já criei um bingo lá no grupo e eu joguei o Bodø Glimt -2. É arriscado, o Bodø Glimt não vai bem, mas o time do Jerv é bem fraco. O Bodø Glimt é o quarto, né? Tem 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Obviamente, quando a gente fala de Noruega, a gente pensa na primeira posição o Bodø Glimt ou Molde, por exemplo, né? O Bodø Glimt recentemente tem competições europeias, né, mais fortes que o Molde, vem de títulos da Noruega também de mais tempo de títulos do que o Molde, por exemplo. Dentro de casa, o Bodø Glimt tem 3 vitórias, 4 empates, ainda não perdeu.
E o GR fora de casa ainda não venceu, tem um empate e 5 derrotas. Últimos jogos entre eles, só para ter uma base aqui, 4-1 Bodoglin e 4-0 Bodoglin. Acho que eu fiz bem então nessa possível goleada, né? Porque eu entrei no -2, é o Bodoglin precisando ganhar de 3 gols ou mais. Vou ficar de olho aqui no back HT, obviamente no back favorito, e vou ficar também de olho aqui na goleada, tá bom? Rosenborg e Tromsø, eu marquei lá também no grupo, ambas marcam nessa partida, tá? E vou explicar o porquê. Vou falar aqui da classificação. O Rosenborg é o 5º, o Tromsø é o 14º. Dentro de casa, o Rosenborg é o 4º com 4 vitórias e 2 empates, ainda não perdeu. E o Rosenborg e o Tromsø fora ainda não venceu, mas tem um gol, pelo menos, fora de casa feito e tomou 2, tá? Passando aqui, ó, o Rosenborg não perde nas últimas 6, marcou nas últimas 9 e é o primeiro a marcar nas últimas 8. Quem quiser ficar de olho aqui no back no HT, vale a pena. O Tromsø marcou nas últimas 10 partidas e não perde 9 e concedeu gol nas últimas 6 partidas. Então aqui, ficar de olho no mercado de gols, como eu comentei lá, ficar de olho no ambas marcam, que foi o que eu fiz no meu bingo, tá bom? Vamos pular aqui a Série A e a Série B, comentar daqui a pouco. Na Suíça a gente tem o Zurich, que tomou uma sonora goleada no primeiro jogo, né? Perdeu de 4-0 para o Young Boys. Foi isso? Foi. Perdeu 4-0 para o Young Boys, o Karabag aqui é Conference, se eu não me engano. O Zurich, que foi o campeão da Suíça, né, na temporada passada. O Young Boys, que vinha de campeonatos antigos, né, perdeu para o Zurich a passada. Pega o Luzerne, que no primeiro jogo bateu o Schaffhausen, é isso? Não. Ali foi... não, o Luzerne não jogou. O Luzerne teve o jogo adiado com o Grasshopper. Verdade, teve o jogo adiado. Então, o primeiro jogo aqui do Luzerne, e vou ficar de olho para ver se eu consigo pegar um back Zurich, mesmo o Zurich tomando 4-0, obviamente é o campeão, né, que está em campo, a gente tem que ficar de olho. Quem quiser, comento sempre também, na Suíça, a maioria dos jogos da Suíça, ambas marcam sempre bate não, mas a maioria, se pegar historicamente, ambas marcam. Então aqui, como eu não marquei ainda aqui na estratégia, vou criar depois, eu vou marcar aqui o mercado de gols. St. Gallen e Winterthur. Primeiro jogo do St. Gallen foi uma derrota de 1-0 para o Servette, né? Que todo mundo tem um jogo aqui, então dá para pegar fácil aqui. E o Winterthur empatou com o Basel de 1-1 a primeira partida. O Winterthur, que foi o campeão da segunda divisão. Então aqui vai ser um jogo bem parelho, né? Pegando assim de prévia. Vou ficar de olho aqui, se eu vier fazer esse jogo aqui 3,5, vou ficar de olho numa correção de preço do St. Gallen. Pode ser que seja interessante. Na Áustria, a gente não tem nada aqui interessante. O Red Bull Salzburg venceu hoje o Áustria Viena, se eu não me engano, por 3-0, tá? E vamos falar agora de Série A e Série B. Vou começar pela Série A. São Paulo e Goiás, cotação de 1,45 para o São Paulo. Achando baixo, hein? São Paulo vem fazendo uma boa campanha, mas São Paulo, historicamente, dentro de casa, contra time pequeno, contra time fechado, não costuma ter vida fácil, tá? Acredito numa vitória de São Paulo, né? Caleri jogando, tem que ver aqui a escalação se tem, não tem. Mas vou ficar de olho aqui num back São Paulo, mas eu vou ficar de olho nessa correção de preço, caso São Paulo tenha dificuldade contra o Goiás. Muito provavelmente, essa cotação aqui não deve disparar, porque deve ser um Goiás bem fechado, deve ser um Goiás sem recuperação de segunda bola e um São Paulo massacrando. Mesmo o São Paulo não abrindo o placar rápido, eu acho que essa cotação pode não subir. Mas se tiver o São Paulo com dificuldade em penetrar, o Tadeu é um excelente goleiro. Mesmo a zaga do Goiás tomando gol, pode ser que a zaga do Goiás bem fechada com o Jair Ventura pode ter trabalho para a equipe do São Paulo. Então eu vou ficar de olho nessa correção. Não quer dizer que eu venha trabalhar a correção, até porque eu acredito numa vitória do São Paulo. Mas acho que vale a pena. Em 45 está achando a saúde bem baixa. 9 horas, Botafogo e Cap. Botafogo 2,45. Últimos jogos do Botafogo. Perdeu para o Santos, perdeu para o Atlético, perdeu para o América Mineiro, a Copa do Brasil, jogo de volta. Perdeu para o Cuiabá 2-0. Tinha a vitória contra o Bragantino fora. Uma sapecada da América Mineiro 3-0 e a derrota para o Fluminense 1-0. Últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 derrotas e um empate.
Favorito contra o CAP? Sei não, hein? Dentro de casa, o Botafogo tem 2 vitórias em 8 jogos. Não é fácil jogar no Engenhão. Fora de casa, o CAP é o 6º melhor visitante. 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Sei não, hein? Vou ficar de olho nesse Lei Botafogo aqui, hein? Até porque eu tô achava que o CAP poderia ser até um pouco mais favorito que o Botafogo nesse jogo. Posso estar enganado, mas... Série B, Cruzeiro e Bahia. O Cruzeiro, líder do campeonato, vai começar a 20ª rodada agora, né? A primeira do retorno. O Cruzeiro tem para o Tombense 14 pontos de diferença. O Cruzeiro, que é o melhor mandante, 9 jogos, 9 vitórias, passou 100% no turno. Fora de casa, o Bahia tem 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. É um jogo bem parelho aqui, né? Mas tem um favoritismo, obviamente, pelo Cruzeiro. Acho um jogo bem complicado, tá? Bem complicado. Trabalhar esse back Cruzeiro... Cruzeiro não vem bem nos últimos jogos, né? Últimos jogos do Cruzeiro. Empatou com o CSA, venceu o Novo Horizontino em casa 2-1, o Novo Horizontino jogando bem. O Cruzeiro fez o gol, o goleiro do Novo Horizontino tava pegando demais, mas tomou uma falha, né? Nesse segundo gol do Cruzeiro. Perdeu para o Fluminense na Copa do Brasil 3-0, vinha de derrota para o Guarani 1-0, empate com o Ituano 1-1. Tô em dúvidas, tá? Vou pular esse jogo aqui. Vou jogar totalmente pro ao vivo. Não marcar nada aqui não. Grêmio e Ponte Preta. 1,36 a odd do Grêmio. Baixa, hein? Bem baixa. Tudo bem, o Grêmio é muito forte em casa, né? 7 vitórias, 1 empate, 1 derrota. A Ponte fora tem 2 vitórias em 10 jogos. 1,36 pro Grêmio. O Grêmio não perde as últimas 10 partidas, não sofreu gol nas últimas 8. Deixa eu ver os últimos jogos do Grêmio dentro de casa. Quero ver se é isso tudo mesmo. 3-0, 2-0, 1-0 e 2-0. Não tomou gol, tem 5, 6, 8 gols feitos. Fora de casa, a Ponte vem de empate contra o Criciúma, bateu o CSA, empate contra o Vila, só perdeu pro Cruzeiro e um 2-1 contra o Ituano. Cara, eu queria muito pegar esse back primeiro tempo do Grêmio, tá? Até acho que possa bater. O Grêmio ganha os primeiros tempos dentro de casa. Mas o time da Ponte é enjoadinho, hein? A Ponte podia estar aqui embaixo não. Tinha que estar um pouco mais acima. Marquei esse back aqui primeiro tempo pro Grêmio, mas tenho minhas dúvidas, tá? Vila Nova e Vasco. Olha a cotação do Vasco. Maurício Souza, né? Se fosse com outro técnico, essa cotação estaria até mais baixa. O time do Vila Nova dentro de casa tem 1 vitória em 10 jogos e o Vasco aqui não vai dar para fazer porque o Radar Esportivo tem birra com o Vasco, não sei porquê. Vou ficar aqui de olho nesse lei ao Vila Nova, tá? Náutico e Londrina. Náutico 2,60, Londrina 3. O Náutico é o 18º, Londrina é o 7º. Dentro de casa, o Náutico tem 2 vitórias em 10 jogos e fora de casa, Londrina tem 2 vitórias em 9 jogos. Os últimos jogos do Náutico dentro de casa. Derrota para Chape 2-1, bateu o Novo Horizontino 3-1, empate com o Criciúma, empate com o Sport. Londrina fora de casa, empate com o Ituano 0-0, derrota para o Sport na estreia do Lisca dentro de casa e não tem mais o Lisca no comando do Sport. Bateu 3-0 a Chape e perdeu para o Grêmio 1-0 jogando bem. Vou ficar de olho aqui também nesse lei ao Náutico e essa correção de preço. Ituano e Chape, 2,10 para o Ituano. Geral, Ituano 16ª, Chape 13ª. Em casa, o Ituano tem 2 vitórias em 9 jogos. Fora de casa, a Chape é a melhor visitante, melhor que o Cruzeiro. 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 2,10 para o Ituano. Não. Vou pegar lei e a correção de preço. Venho para tentar trabalhar isso. E último jogo, CRB e Novo Horizontino. CRB subindo, né? É o 10º, Novo Horizontino é o 8º. Dentro de casa, 3 vitórias e 6 empates para o CRB. Fora de casa, Novo Horizontino, 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Últimos jogos do CRB. Empate para o Bahia, empate para o Brusque, vitória para o Operário, empate com o Guarani, empate com o Tombense e vitória para a Chape. Dentro de casa, tem de 4 jogos sem derrota, mas sem vitória, né?
Novo Horizontino fora de casa, derrota para o Cruzeiro, derrota para o Náutico, bateu o Bahia com gol no último lance e derrota para o Grêmio. Jogo bem complicado, né? Vou ficar de olho num Leia a pior equipe em campo. Jogo bem difícil aqui de prever alguma coisa. Esse é o jogo do Cruzeiro e Bahia, acho bem complicado. Tá bom? Beleza? Mais ou menos acho que 18 jogos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 jogos para esse sábado, começando 8 da manhã. Boa sexta-feira a todos, bom descanso e amanhã cedo a gente está de pé fazendo ao vivo. Valeu!